Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais um sucesso do teatro e do cinema musical, composto pela dupla Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II. Como vocês já sabem, Richard Rodgers é o responsável pelas melodias dos números musicais selecionados para o programa de hoje, enquanto Oscar Hammerstein II é o responsável pelas letras. Estamos falando do segundo musical composto por esta parceria e, portanto, do seu segundo sucesso de público. Trata-se de uma obra baseada na peça teatral já existente, intitulada Le Lion, uma peça da autoria do dramaturgo húngaro Franz Molnár, uma peça do ano de 1909, que gerou neste musical, o qual, apesar de ser uma das obras de maior sucesso da Broadway até hoje, trata-se de uma peça extremamente polêmica e, na minha opinião, uma peça bastante datada no tempo, no sentido do preconceito, no sentido do estereótipo que ela reafirma no seu conteúdo. Ficaram interessados? Então, venham comigo para discutirmos e debatermos a história de um musical intitulado Carrossel. Embarque nesse carrossel! Carrossel é uma peça de teatro musical escrita no ano de 1945, ou seja, 2 anos depois do sucesso de Oklahoma, o primeiro sucesso de Rodgers e Hammerstein no teatro. Assim como Oklahoma, nosso musical de hoje ganhou uma versão cinematográfica no ano de 1956, portanto, 1 ano depois do lançamento da versão cinematográfica de Oklahoma e 11 anos depois da estreia de Carrossel na Broadway. Gente, para gravar o programa de hoje aqui para vocês, eu fui atrás de assistir esse filme Carrossel, que, assim como a peça, começa no céu, no paraíso cristão, onde uma personagem chamada Billie Bigelow é abordada por um anjo. Nos teatros, quem interpretou pela primeira vez a personagem Billie Bigelow lá na estreia em 1945 foi o ator e cantor John Reid. No cinema, na versão de 1956, o ator que interpreta Billie Bigelow é Gordon MacRae, que já havia trabalhado com Rodgers e Hammerstein também no filme Oklahoma. Billie Bigelow, minha gente, é simplesmente a protagonista do nosso musical de hoje. A protagonista e a personagem mais polêmica. Nós vamos chegar lá. Fato é que a história do nosso musical começa com um anjo abordando Billie Bigelow no céu, ou seja, quando o musical começa, a personagem protagonista já está morta e este anjo diz para Billie Bigelow que sua família está com um problema aqui na Terra e, portanto, por lei, não é, pela lei do céu, ele tem direito a voltar para a Terra por algumas horas para tentar ajudar sua família a resolver este problema. Bem, a partir daí temos uma quebra, um flashback. A história volta para lá muito tempo atrás, quando Billie Bigelow ainda estava vivo, e nós vamos descobrir como foi que ele morreu, como a história chegou a esse ponto. É neste momento que se encontra o primeiro número musical que eu selecionei aqui para vocês. Este número musical intitula-se The Carousel Waltz, ou, em português, A Valsa do Carrossel. Trata-se de uma música instrumental composta apenas por Richard Rodgers. Vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, 2 versões da Carousel Waltz,
ambas interpretadas pela Carousel Orchestra. A primeira delas, porém, no ano de 1945, o ano da estreia de Carrossel nos teatros. A outra é aquela que está presente no filme de 1956. Ok? Bem, a Carousel Waltz, a valsa do carrossel, toca enquanto nós temos a ambientação de um parque de diversões. Sim, nossa história, depois do céu, começa em um parque de diversões, no qual o brinquedo mais popular é justamente um carrossel, onde Billy Bigelow trabalha como bilheteiro, recolhendo os ingressos das pessoas na fila e admitindo-as para dentro do carrossel. Na fila encontram-se duas jovens, Julie Jordan e sua amiga Carrie. Julie Jordan é a segunda protagonista do nosso musical de hoje. Nos teatros, na estreia de 1945, ela foi interpretada pela atriz Ian Clayton. No cinema, em 1956, ela foi interpretada por Shirley Jones, que também já havia trabalhado com Rodgers e Hammerstein e também com Gordon MacRae na versão cinematográfica de Oklahoma, em 1955. De sua posição de bilheteiro, Billy Bigelow percebe que Julie Jordan está flertando com ele, está lançando para ele olhares de flerte. E então ele vai até ela e oferece que ela fure a fila e passe na frente dos outros pagantes para entrar no carrossel. Ela mais do que prontamente aceita, mas justamente nesse momento aparece a dona do parque de diversões, que vai reprovar a atitude de seu funcionário e vai despedi-lo. Não diga! Digo! Que coisa! Juntos saem os três expulsos do parque de diversões: Billy Bigelow, Julie Jordan e Carrie. Eles se dirigem para uma pracinha próxima do parque e lá ficam conversando até certas horas, quando Carrie lança mão de um alerta para Julie Jordan. Precisamos voltar para casa. Ambas são colegas de trabalho em um moinho de algodão e vivem em um quarto alugado pelo dono do moinho. Acontece que o moleiro, Mr. Bascombe, proíbe que suas funcionárias e locatárias voltem para casa depois da meia-noite. Caso isso aconteça, elas também serão demitidas. E sendo assim, Carrie decide garantir seu emprego e voltar para casa, mas Julie Jordan decide ficar e conversar com Billy Bigelow até depois da meia-noite. O próprio Billy Bigelow diz para Julie Jordan: você fez uma má escolha. Ele diz isso porque ele sabe, ele tem consciência e ele avisa Julie Jordan de que ele não é flor que se cheire. Ele não vale nada, ele é o tipo do homem canalha. Ele diz para Julie Jordan: olha, eu não presto, você fez uma má escolha. Mas ela responde que não fez isso por causa dele. Afinal de contas, ela nem está apaixonada por ele, olha só que mentira. Ela diz que fez essa escolha porque já estava enjoada do seu emprego no moinho e decidiu ser demitida propositalmente. É neste momento que começa o segundo número musical que eu selecionei para vocês no nosso programa de hoje. If I Loved You, ou em português, Se Eu Te Amasse, um dueto entre Julie Jordan e Billy Bigelow. Inicialmente, Julie Jordan disfarça e diz se eu te amasse, como se ela não amasse Billy Bigelow, listando uma série de coisas que faria se ela o amasse, sendo que ela já o ama.
Na segunda parte da música acontece o contrário. É Billy Bigelow quem disfarça e diz "se eu te amasse". Mas a verdade é que, na minha visão, ele realmente não ama a Julie Jordan. Ele apenas está se sentindo muito atraído por ela, e essa atração, essa tensão vai crescendo ao longo da música até que culmina nos últimos versos com um beijo entre os dois. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo 2 versões desta canção para vocês. A primeira está em dueto entre John Reid e Jen Clayton, os atores que interpretaram estas personagens na estreia da Broadway de 1945, e a segunda está entre Gordon MacRae e Shirley Jones, os atores que interpretaram essas personagens no cinema em 1956. Gente, este é um dos números musicais mais conhecidos, mais famosos do nosso musical de hoje, embora eu não veja muita graça, confesso, nesta canção. Mas ela chegou a ser gravada em disco por alguns dos maiores nomes da indústria fonográfica da época, como é o caso de Bing Crosby e Frank Sinatra. Vou deixar ambas estas versões também aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem, ok? Daí vocês me digam se é cisma minha que esta canção não é grande coisa, ou se vocês realmente gostaram tanto assim. Bem, continuando, nosso musical dá um salto no tempo. Meses depois, Billy Bigelow e Julie Jordan estão morando juntos na casa da tia Nettie, uma tia de Julie Jordan que acolheu o casal, depois que tanto ele quanto ela ficaram sem ter onde morar por terem sido demitidos de seus respectivos empregos. Acontece que, apesar de dar um teto para o casal, a tia Nettie não aprova o relacionamento dos dois. Por quê? Pelo simples e gravíssimo motivo de que Billy Bigelow bate na pobre Julie Jordan. Violência doméstica mesmo. E o pior disso tudo é que a própria Julie Jordan defende Billy Bigelow. Ou seja, violência doméstica justificada pela própria mulher que é vítima. Vocês estão entendendo a ideologia desse musical? Vocês estão vendo quanta coisa errada que tem nesse musical? Mas depois a gente fala sobre isso. Por enquanto, vamos continuar a nossa história. Àquela altura do campeonato, depois de tantos meses passados, o vilarejo onde se passa a história está comemorando a chegada do verão, a estação mais aguardada do ano e que lá no hemisfério norte acontece no mês de junho. Por isso que este terceiro número musical que eu selecionei para vocês intitula-se June is Busting Out All Over, ou em português, junho está explodindo por todos os lugares. Ou então, junho está pipocando por todos os lugares, porque as flores estão nascendo, os frutos estão nascendo, o mundo está se aquecendo e tornando-se um lugar mais belo e mais feliz. Este número musical é cantado em coro por praticamente todos os moradores daquela vila, mas dentre os intérpretes nós podemos destacar principalmente as personagens da tia Nettie e da Carrie, que no teatro, na estreia da Broadway de 1945, eram interpretadas respectivamente por Christine Johnson e Jean Darlin, à medida que no cinema, na versão dos telões de 1956, eram interpretadas por Clara May Turner e Barbara Rook. Vou deixar ambas estas versões aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem e eu espero que vocês gostem. Ok? Bem, continuando, após a festa da chegada do verão, chega também a este vilarejo um barco
barco de pescadores que acabaram de voltar de uma missão em alto mar. Neste barco encontra-se um bandido, o bandido Jigger, com diversos crimes nas costas, dentre eles o crime de assassinato. Não é de se espantar que Jigger é um velho amigo de Billy Bigelow e eles não se viam há muito tempo, desde que Jigger fugiu da polícia saindo da cidade e retorna agora, depois desta viagem de barco de alguns longos meses. Jigger dá uma notícia muito interessante para Billy Bigelow. Ele sabe, por conta de burburinhos no navio, que Mr. Bascombe, o dono do moinho onde trabalhavam Carrie e Julie Jordan, vai oferecer uma quantia em dinheiro ao capitão do navio pelos serviços prestados à comunidade. Então, Jigger propõe a Billy Bigelow que eles roubem aquele dinheiro, matando o seu portador. Inicialmente, Billy Bigelow não aceita aquilo, afinal de contas, ele é um malandro, mas ele não é um bandido ainda. Tudo muda quando ele recebe uma notícia de sua esposa Julie Jordan. Ela está grávida. Ao saber disso, Billy Bigelow muda da água para o vinho sua atitude com Julie Jordan. Ele, que até então só a maltratava, passa a tratá-la cheia de cuidados e carinhos. Mas não pensem que isso fez com que ele se regenerasse. Não. Em um outro número musical, que na minha opinião é o pior número musical desse filme inteiro, Billy Bigelow sonha com o nascimento do seu filho. Do seu filho, homem, é claro. Ele vai batizá-lo com seu próprio nome, Bill, e vai ensiná-lo a jogar bola, a lutar, a ser homem de verdade, a se defender, entre outras coisas, até que de repente passa pela cabeça dele que esse filho pode nascer mulher. E mulher é diferente. Mulher não tem autonomia, mulher não tem independência e, por favor, entendam isso que eu estou dizendo como uma grande ironia. Mas é exatamente assim que o pensamento machista de Billy Bigelow entende. E, portanto, ele imagina, meu Deus, se meu filho nascer menina, eu não tenho nada para oferecer a ela. Eu não tenho um emprego, eu não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro. Por isso, vou aceitar a proposta do bandido Jigger para assaltarmos o dinheiro de Mr. Bascombe. E assim vou ter o que oferecer para minha filha. Que discurso horroroso! Que apesar de ser uma das piores músicas deste musical, na minha opinião, como eu já disse, é também uma das mais famosas, das mais conhecidas, assim como If I Loved You. É por este motivo e apenas por este que eu selecionei este quarto número musical do nosso programa de hoje, já que na minha opinião não merecia. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo as gravações originais de John Raitt, na estreia da Broadway de 1945, e de Gordon MacRae, na versão cinematográfica de 1956. Mas assim como If I Loved You, o sucesso desta nossa música, deste nosso quarto número musical, chamado Soliloquy, ou Solilóquio,
rendeu 2 gravações de outros dos maiores nomes da indústria fonográfica da época, os mesmos que eu acabei de citar anteriormente, Frank Sinatra e Bing Crosby. Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem e depois me digam nos comentários o que vocês acharam. Se essa música realmente é das piores ou se é apenas mais uma cisma da minha parte, não é? Já que eu tenho várias cismas com este musical. Mas prossigamos com a história. Mais tarde, na parte da noite, o vilarejo faz uma festa, um piquenique de frutos do mar para comemorar a chegada do verão e a chegada do navio de pescadores. É nesse momento que vai acontecer a entrega do dinheiro de Mr. Bascombe para o capitão do navio. E é também neste momento que Bela Bigelow e o bandido Jagger vão tentar assaltar esse dinheiro. Eu só acredito. Mas o assalto não dá certo. Quando Mr. Bascombe é abordado pelos bandidos com uma faca, ele saca uma arma e rende os 2 assaltantes. Jagger, que tem mais experiência, sai fugindo, correndo, mas Bela Bigelow acaba sendo pego pela polícia. Mais tarde, em um momento que a polícia vacila, Bela Bigelow também tenta fugir, mas se complica, tropeça e acaba falecendo, penetrado pela própria faca que ele carregava em seu cinturão. Quando Julie Jordan encontra seu amado Bela Bigelow morto, ela o acolhe em seus braços e é neste momento que se dá o 5º e último número musical que eu selecionei para o nosso programa de hoje. O número musical mais famoso, de maior sucesso desta peça. E finalmente, um número musical que eu concordo que merece o sucesso que tem. Porque se trata de uma música linda, muito linda. You'll Never Walk Alone, ou em português, Você Nunca Andará Sozinho. Uma canção que nos diz: mesmo nos momentos mais difíceis da vida, não desista, porque você nunca estará sozinho. Se você não estiver apoiado pela sua família ou por seus amigos, você sempre será apoiado por Deus. Bem, inicialmente esta canção é interpretada em dueto por Julie Jordan e pela Tia Nettie. Mas, ao final da peça ou do filme, esta canção retorna e encerra o espetáculo em uma interpretação coral, interpretada por praticamente todos os membros do vilarejo novamente, encabeçados pela personagem da Tia Nettie. Eu vou deixar ambas estas versões da canção aí embaixo na descrição do vídeo, tanto em sua interpretação da estreia da Broadway de 1945, quanto da interpretação do cinema de 1956, ok? Vou deixar aí embaixo e espero que vocês gostem. Mas é claro, embora os números musicais tenham acabado, precisamos continuar falando sobre a história do musical, que ainda não acabou. Como vocês já sabem, Bela Bigelow morreu e foi para o céu. Olha que coisa, que milagre, foi para o céu. E lá no céu, como vocês também já sabem, ele recebeu a chance de voltar para a Terra por algumas horas para tentar ajudar sua família que está passando por problemas. Estes problemas estão acontecendo com sua filha, que neste momento já é bem grandinha, já tem por volta aí de uns 15 anos, a idade em que acontecem os primeiros amores, as primeiras paixões e também os primeiros corações partidos. É este o problema
da família de Belle Bigelow. Sua filha está tendo o primeiro coração partido e ele é enviado do céu para tentar ajudá-la. Só que ele não ajuda. Ele tenta falar com ela, mas sua filha, muito inteligentemente, prefere não dar atenção a estranhos, visto que ela não sabe quem é aquele homem esquisitíssimo que tenta dar conselhos amorosos para uma adolescente de 15 anos de idade. E sendo assim, ela tenta fugir, ele a impede, segura pelo braço, machucando-a, e bate na filha, da mesma maneira que batia na esposa. E aí, no final do filme, na formatura, na festa de formatura da filha dele, ele meio que é perdoado. Há um discurso do diretor da escola da filha, falando sobre perdão, sobre a importância do perdão, mesmo aqueles que cometem as piores coisas, os piores crimes, devemos perdoar. E Belle Bigelow volta para o céu em uma caminhada triunfal ao som de You'll Never Walk Alone. Mas não sem antes a pior fala de todo este filme. A filha de Belle Bigelow chega para a mãe, para Julie Jordan, e pergunta: "Mãe, é possível alguém te bater e você sentir como se ele tivesse feito carinho em você?" E Julie Jordan responde: "Sim, minha filha, isso é completamente possível." E o filme acaba. Vocês estão vendo? Que absurdo! Nossa, que absurdo! É um absurdo porque esse musical veicula ideias ultrapassadas, ideias misóginas. Veicula ideias misóginas. Ele vai não apenas justificar a violência doméstica, mas ele também vai romantizar a violência doméstica, vai normalizar a violência doméstica, vai dizer que a violência doméstica é uma coisa aceitável, e não apenas aceitável, mas ele vai colocar que a mulher que é vítima da violência doméstica, ela não apenas defende o marido agressor, mas ela é como se ela gostasse disso, como se ela apoiasse isso, entende? Vocês percebam que esse musical ele acaba incentivando a violência doméstica, acaba instigando a violência doméstica. Vocês entendem a gravidade da ideologia desse musical? É por isso que eu estou dizendo desde o começo, é preciso problematizar esse musical Carrossel. Apesar disso, Carrossel tem sim alguns pontos positivos, como por exemplo, os números de dança, que são fabulosos. É o caso de Jonas Busting Out All Over. Ou então algumas canções que também são belíssimas, como é o caso de You'll Never Walk Alone. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu tive a honra de, em 2023, interpretar esta canção com o grupo vocal Entre Nós, lá de Londrina, aos quais eu gostaria de dedicar esta canção. No nosso espetáculo Broadway Night, esta canção You'll Never Walk Alone, ela é interpretada em um medley com outra composição de Rodgers e Hammerstein, chamada Climb Every Mountain, uma canção do musical A Noviça Rebelde. Além disso, para vocês verem a importância desta canção You'll Never Walk Alone, ela também foi gravada por outros dos maiores nomes da música norte-americana, os mesmos Frank Sinatra e Bing Crosby. Mas isso não é motivo suficiente para continuar apresentando um musical
tão misógino e tão preconceituoso. Eu acho que, mesmo este sendo um dos maiores sucessos da Broadway, se ele fosse montado novamente nos dias de hoje, teria que passar por muitas modificações, porque não dá para a gente continuar mostrando esse tipo de conteúdo em um momento histórico em que a gente já sabe que certos tipos de pensamento são preconceitos, são errados e são perigosos. A violência doméstica pode matar as mulheres. Então, essa é a minha opinião. E é com ela que eu termino o nosso programa de hoje, do qual eu espero que vocês tenham gostado. Digam nos comentários o que vocês acharam das canções, das danças, da história e da problemática desse musical. Eu estou disposto a ouvir e a responder vocês com toda a atenção. Tá bom? Até semana que vem, quando falaremos sobre algo um pouco mais leve no nosso Vamos Falar de Música Exterior. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Até lá, tchau, tchau.